Deus abençoe a sua vida. Vamos à reflexão de número 38 no livro de Josué. Estamos no capítulo 2. Nós vamos hoje ler do versículo 7 até o versículo 24. Essa leitura será realizada na Bíblia NVI. São esses os reis que Josué e os israelitas derrotaram no lado ocidental do Jordão, desde Baal-Gade, no vale do Líbano, até o monte Alaque, que se ergue na direção de Seir. Josué deu a terra deles por herança à tribo de Israel, se repartindo-a entre elas, a Serra Central, a Cefelá, a Arabá, as encostas das montanhas, o deserto e o Neguebe, as terras dos hititas, dos amorreus, dos cananeus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. O rei de Jericó, o rei de Ai, próximo a Betel, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Lax, o rei de Eglon, o rei de Gezer, o rei de Deber, o rei de Jeder, o rei de Ormá, o rei de Arade, o rei de Líbina, o rei de Adulão, o rei de Maquedá, o rei de Betel, o rei de Tápua e o rei de Éfer, o rei de Afec, o rei de Lazaron, o rei de Madom, o rei de Azor, o rei de Siron Meron, o rei de Aquisaf, o rei de Taanac e o rei de Megido, o rei de Quedes e o rei de Jequinão, no Carmelo, o rei de Dor, em Nafote-Dor, o rei de Goim, o rei de Gilgal e o rei de Tirsa. 31 reis ao todo. Glória a Deus pela leitura da sua palavra, amém? Que bênção, né? Nós agora finalizamos aí a leitura do capítulo 12, que trata exatamente aí de uma narrativa das vitórias aí que o povo de Israel teve. Nós vimos a primeira parte ali, né, Deus falando um pouquinho atrás, a leste do Jordão, aonde Israel era liderado por Moisés, e tudo que Deus fez ali, tudo aquilo que o Senhor nos concedeu aí na reflexão também anterior, na 37. E agora nós estamos vendo a conquista a oeste do Jordão, ou seja, Josué na liderança do povo de Israel, né? Josué, que ao olhar para trás tem todo um ensinamento, uma orientação da parte de Moisés. Ele também tem toda aquela história, como nós vimos na reflexão anterior, que Deus foi tratando ali com o povo de Israel, Deus foi construindo, e agora ele segue nessa jornada da conquista da terra de Canaã. E aí nós vimos aí as sequências de reis, de tronos, né, de nações que foram destruídas pelo povo de Israel, e termina essa leitura dizendo que foram 31 reis, ou seja, 31 nações ali que foram vencidas por Israel, né? Então vamos aí às reflexões aí. Ali se tratava de muitos reis, aqueles nomes bem complexos, aquela leitura que se torna às vezes até um pouquinho chata, né? Porque fala de tantos reis e tantas coisas, mas o olhar ali que é importante nós fazermos agora e vai fazer parte da nossa reflexão, né? E eu já quero começar aqui te desafiando com uma pergunta, né? Se nós tirarmos dessa equação, de toda essa vitória aí, finalização desse versículo, dizendo que são 31 reis aí, se nós tirarmos a pessoa de Deus dessa história, será que Israel venceria? Será que Israel estaria hoje, existiria hoje, né? Será que a história ela teria o mesmo desfecho se nós tirássemos Deus dessa equação de vitórias, de bênçãos aí, né? Então fica essa reflexão aí para o seu coração. E ao olharmos para essa parte da história agora, essa segunda parte do capítulo 12, tratando agora das vitórias aí a oeste do Jordão, as vitórias de Israel no comando de Josué, né? Mas agora, pegando até no todo, aí o capítulo 12 inteiro, que fala de todas as vitórias aí a leste, a oeste do Jordão, na liderança de Moisés, na liderança de Josué, eu quero primeiro tratar com você no seu individual. Olharmos para essa história. É claro que hoje a gente não vive essa guerra física, né, de irmos para a batalha, em campo físico e tudo isso. Então, a reflexão é trazer isso para o território da nossa vida, agora no individual, pensando no individual, numa terra menor, que é a nossa própria vida.
E eu quero começar a dizer para você que nós temos sim essa batalha agora, mas ela é no mundo espiritual, ela está lá no mundo emocional, ela está no mundo do nosso psique, né? O mundo mental, ela está no mundo físico, a nossa vida física. Então nós vivemos sim essa guerra, só que num patamar diferente. Agora, como eu coloquei aqui, no nosso individual, ao longo da vida, construímos em nossas vidas, foram impressos em nossas vidas muitos tronos de pecado. Muita coisa ruim foi construída em nossa vida. Tem as coisas boas, sim, graças a Deus por isso, mas tem muita coisa, muitos maus hábitos e todo esse mal que foi impresso nas nossas vidas, nos nossos corações, esses reinos que entraram em nós, precisam ser destruídos. Então nós vivemos essa batalha no mundo espiritual, nós vivemos essa batalha no mundo emocional, nesse mundo mental, físico. Nós vivemos isso no nosso individual. E nós precisamos vencer esse mal, precisamos vencer a autossuficiência que muitas vezes nós temos, e isso impede o progredir de Deus. Precisamos vencer o orgulho, né? É um reinado de orgulho que está em nós. Existe lá um reinado de orgulho no nosso individual que precisa ser vencido, de soberba, de vaidade, de avareza, tanto cobiça. Você imagine quantos reinados existem no nosso emocional, no nosso espiritual, na nossa alma, que precisam ser destruídos, que precisam ser conquistados, expulsos, para que um novo reinado, né, assuma as nossas vidas, que é o reino de Deus. Nós precisamos construir um trono em nossas vidas, no nosso individual, para o Senhor. Precisamos entronizar o nosso Deus. Mas não se coloca nada em copo cheio. É necessário que primeiro nós venhamos esvaziar o copo. Então, ao olhar para essas batalhas, nessa conquista da terra de Canaã, né, a vitória que eles foram tendo a cada reino, né, e reinos que se uniram, fizeram um corpo muito maior. E aí nós estamos vivendo essa guerra no espiritual. É real essa guerra em nossas vidas. Falando agora no mundo espiritual, trazendo aqui para as reflexões. Então nós precisamos vencer esse mal no nosso individual. Muitas vezes em nós existe reinados aí pecaminosos que vão nos dominando, que muitas vezes a gente vai agindo. Como é que eu posso dizer assim? A gente vai agindo de uma forma que, ao ponto até de pôr a mão na cabeça, eu não acredito que eu fiz isso, eu não acredito que eu tomei essa atitude. É porque tem algumas operações, tem alguns reinos operando em nós que nos fazem falar, que nos fazem agir, que nos fazem fazer coisas que não agradam ao Senhor. Então, esse terreno do nosso coração, ele precisa ser conquistado, esse terreno da nossa mente precisa ser conquistado. Nós precisamos destruir esses pensamentos, precisamos que sejam destruídos esses maus hábitos, esses reinos, né? Aqui, como nós já apresentamos aí, o egoísmo e tantas outras coisas pecaminosos que estão em nós, coisas que foram impressas em nós ao longo das nossas vidas, na nossa trajetória de vida. Então, nós somos aí um território a ser conquistado e Deus quer conquistar tudo isso. Mas o Senhor não é aquele que entra e vai invadindo e vai conquistando, não. A palavra do Senhor diz que Ele está à porta e se você abrir, Ele entra. Então nós precisamos desentronar esse mal que há em nós, né? E às vezes eles estão reinando nas nossas vidas de uma forma tão forte que coloca a nossa vida no pecado. Esses reinos precisam ser destruídos. Esses reinos em nossos corações que muitas vezes estão levando a nossa vida para a prostituição, para o adultério, para a pornografia, para a lascívia, para a mentira. Quantas pessoas estão aí vivendo de mentira, mente no trabalho, mente em casa, e mente nas relações, e mente para a igreja, e mente para os seus líderes, mente para si mesmo. Outros estão roubando. Quantas vezes a inveja ela tem reinado tanto nas nossas vidas que nós tomamos atitude e prejudicamos as pessoas que estão ao nosso lado por causa desse reino de inveja em nós. Então nós precisamos vencer esses reinos. Aqui, na história que nós lemos aqui, nessa conquista do capítulo 12, termina dizendo que foram 31 reinos.
Mas quantos reinos existem dentro de nós e precisam ser destruídos? Mas uma coisa eu sei, Josué ali foi obediente a Deus, ele se envolveu com Deus, assim como o povo de Israel, eles deram espaço para Deus na sua vida, se colocaram aos pés do Senhor, lançaram para fora aquilo que precisava ser lançado para fora, e aí eles venceram esses reinos. E se você quer uma fórmula para vencer isso, se aproxime do Senhor. Quanto mais você se achegar a Deus, mais Deus vai se chegar a você. E mais força você vai ter para vencer esse mal. Muitas vezes, é importante nós entendermos isso, né? Que muitas vezes em nossos corações existem governos, né? Existem, como é que eu posso dizer assim, existem coisas operando que estão fora do nosso controle, estão fora do nosso controle. É importante colocar dessa forma. E você precisa assumir o controle disso, você precisa assumir essa terra da sua vida. Né? Existem princípios egoístas nas nossas vidas que precisam ser expulsos. Esse egoísmo precisa sair, precisa dar lugar a Deus. Deus não vai governar numa terra dessa forma. É necessário que você coloque para fora esses ciúmes, essa religiosidade. Muitas vezes nós estamos vivendo dentro de uma religiosidade nossa, que não tem espaço para o amor de Deus, né? A raiva, a gritaria, tanta coisa, são tantas emoções, a inveja, os ciúmes, tantas coisas aí que estão governando as nossas vidas, que a operação de Deus fica impossível nas nossas vidas. A gente não consegue ver Deus operando. Deus não tem como operar através da sua vida, porque já tem muitas coisas operando aí. Há um egoísmo, uma religiosidade, a mentira, a prostituição, há tantos reinos operando a nossa vida, que não tem como Deus nos operar por um caminho de justiça. Então essa terra precisa ser conquistada. Esses reinos precisam ser destruídos em nome de Jesus. Às vezes nós, não, eu tô bem, eu vou na igreja, mas você é uma pessoa que ao longo da história da sua vida, na caminhada da sua vida, tem muita raiva, tem muita gritaria, tem muito barulho, né? Então muitas palavras, na multidão de palavras há vaidade, então isso demanda de um coração vaidoso e nós precisamos vencer tudo isso. Então olha só, trazendo agora esses princípios do que nós lemos ali, né, que nós vimos na forma física, ali nesse capítulo 12, essas vitórias ali de Moisés, de Josué, nós também temos esse desafio. E Deus quer te chamar como chamou a Moisés, Deus está te chamando como chamou a Moisés, como chamou a Josué, para que você vença essas batalhas. E o Senhor não está te enviando sozinho para essa guerra, porque é muito difícil. Deus está ao nosso lado. Ele quer ser Senhor, Ele quer tomar a frente de tudo, para que essa casa seja limpa. Precisamos limpar essa casa para que o Espírito Santo de Deus habite em nós. O Espírito Santo de Deus quer habitar na sua vida. Mas você precisa desentronar esses reinos que dominam você hoje. A raiva, a gritaria, a inveja, os ciúmes, a prostituição. Esse barulho, essa bagunça precisa sair para que Deus habite em você. Então a proposta aqui, um grande desafio para o nosso individual. Precisamos conquistar a terra do nosso coração. Precisamos conquistar a terra das nossas vidas. E isso é muito importante. Isso é uma coisa que nós precisamos fazer urgentemente. Você precisa se colocar no Senhor para vencer isso. Não é uma batalha fácil. Eu também quero trazer aqui como princípio, olhando para esse texto, né, e trazendo aqui de modo figurativo para a nossa vida espiritual, como exemplo a nossa vida espiritual, eu quero trazer agora também comentários para a igreja e para a família. Agora pensando, saindo do nosso individual, saindo do particular para o abrangente agora. Aí nós estamos tratando de, não é só nós, aí é um corpo, aí se tratando da igreja é o corpo de Cristo, e nós precisamos também entender que há muitos reinos a ser vencido naquilo que vivemos em relação a grupos, né? Falando de igreja e falando de família. Assim como no nosso individual, precisa sair da igreja, as religiosidades que fazem com que a obra do Senhor não cresça, não desenvolva, a idolatria, tem muita idolatria no cenário religioso, muitas vezes a igreja ela está idolatrando coisas que não deveriam idolatrar, a inimizade, imagine um corpo que não é harmônico,
que ele é inimigo, membro inimigo do um braço inimigo do outro braço, uma perna inimiga da outra perna. Você imagina que é um corpo destruído. E às vezes a igreja está vivendo assim com muita inimizade, tirania, né? Uma liderança que fica subjugando o povo de uma forma que oprime a igreja. Olha quantas coisas, quantos reinos precisam ser destruídos também dentro da igreja. A falta de comunhão, a ausência, a murmuração, né? A murmuração e tantas outras coisas que estão aí no cenário da igreja que precisam, né? A falta de zelo pela obra. Essas coisas precisam ser destruídas. Esses reinos que muitas vezes operam dentro da igreja precisam ser destruídos, precisam ser desentronados para que Deus habite no nosso meio de forma plena e a igreja possa caminhar segundo o propósito de Deus, né? Se queremos as promessas de Deus em nossa vida, se queremos o milagre de Deus, o derramamento de Deus, teremos que lutar firmes, amados. Isso não é uma batalha fácil. Não é uma batalha fácil. Essa luta é uma luta muito difícil. Nós temos que vencer esses reinos que operam hoje, esses reinos pecaminosos que operam dentro da igreja, né? Impedem a comunhão, o amor, impedem a cooperação. Como que as pessoas vão cooperar umas com as outras se o que opera é um reino de individualismo dentro da igreja, cada um cuidando da sua parte, né? Como que a igreja vai prosperar dessa forma? E tudo isso precisa ser tanto no nosso individual, como na igreja, como na família. Precisa ter um trabalhar de Deus, precisa ter uma conquista, né, no âmbito físico das nossas vidas, que envolve muitas ações, disciplina, por exemplo. Precisamos ser disciplinados, chegarmos na igreja no horário que deve ser, devemos nos apresentar, estarmos sempre ali prontos, sempre à disposição. Há tanta disciplina, tem a questão do jejum, uma vida de jejum, de oração. Então há muita coisa que se move no mundo físico que tem força e impacta o mundo espiritual, o lado emocional, o lado espiritual então nem se fala. E relacionado à questão desses reinos que estão aqui, uma coisa que eu quero dizer para você é que não dá para fazer acordo. Nós vamos ver que Deus orienta o povo de Israel que não faça acordo, nem união, nem se una a nenhum povo. Nós vimos o caso ali dos gibeonitas, capítulo 9, ali do livro de Josué, né? O mal que isso trouxe para Israel por terem se unido aos gibeonitas. Né? Então, não é para você fazer acordo com as deformidades da sua vida, com aquilo, o mal que opera, que reina muitas vezes nas suas atitudes, na forma de você falar, no seu comportamento, né? Na sua vida espiritual, na sua vida emocional. Então, esse mal que existe, o Senhor nos orienta a não fazermos acordo, não tem que fazer acordo, não tem que fazer parceria, nada. Nós temos que eliminar esse pecado. Esse pecado aí ele precisa ser, não é para ter acordo, não é para camuflar o pecado, não é para esconder, é para expulsar, é para destruir esses reinos das nossas vidas, no meio da igreja, dentro da nossa família. Quantas coisas precisam ser. E para isso nós vamos ter que, a ação que Deus está esperando é expulsar mesmo, é destruir, nada de acordo, nada de camuflar, é destruir esse mal em nome de Jesus. E nós temos isso como princípio nas nossas vidas, nós temos isso como um grande desafio. Olhando dessa forma, a batalha parece grande, né, amados? Parece muito grande. E depois de termos vencido todo esse mal, nós temos aí um cuidado, né? Para que essa terra das nossas vidas, essa terra agora colocando como igreja, como família, não seja mais invadida pelo inimigo. E para isso o Senhor nos diz, foge de toda aparência do mal, né? O Senhor nos ensina, nos instrui a não estar perto do pecado, a fechar as brechas e manter essa terra saudável. Mas antes disso precisamos conquistar toda a terra, precisamos expulsar todo o mal. Olha só, o capítulo 12 mostra isso, 31 reinos destruídos, expulsos, e agora, né, Israel começa a possuir a terra de uma forma gloriosa, né? A distribuição que vai ser feita para cada tribo. O Senhor quer possuir a terra do seu coração, o Senhor quer possuir a terra da sua vida. Mas é necessário que você haja agora, né? Pensando aí no princípio do copo, né? É importante que você entenda isso, né? Se você tem um suco para colocar dentro de um copo que está cheio, esse suco, se você colocar, ele vai derramar.
Muitas pessoas estão assim, elas entram na casa do Senhor, elas começam a se envolver com as coisas de Deus, mas Deus não consegue acessar, porque a pessoa está cheia, o copo está cheio. É necessário que haja um esvaziamento desse copo, para que o reino de Deus encha as nossas vidas. É necessário que você esvazie a sua vida, que você assuma esse capítulo 12 do livro de Josué como um desafio para a sua vida. E da mesma forma como eles se entregaram nas mãos do Senhor e colocaram Deus à frente de tudo para vencer esses reinos, Deus espera que você faça da mesma forma para vencer todos esses reinos que operam na sua vida, todo esse mal que precisa ser destruído. E sem fazer acordo, sem camuflar, é destruir mesmo, é destruir, é expulsar todo esse mal e tornar a terra do seu coração limpa para o Senhor, e tornar o seu corpo limpo para o habitat do Espírito Santo. É necessário que isso aconteça, né? E lembrando agora, né, para a gente fechar aí esse capítulo 12, no ato de fazer essa limpeza, vamos olhar um pouquinho para Israel ali, né? Vocês viram quantas perdas houve, quanto sacrifício, quanto choro. Olha, só naquele cenário da cidade de Ai ali, né, da nação de Ai, do povo de Ai, por causa do pecado que estava ali dentro do povo, olha quantas mortes, quantos israelitas morreram. O povo foi envergonhado, o povo ali sofreu, foi humilhado, né? Josué se volta a Deus com o coração rasgado. Então, isso significa que o mal operando em nossas vidas só vai nos levar a esse cenário de vergonha, de destruição, de perda. E eles precisam ser expulsos. Então, essa ação de eliminar, essa guerra que nós precisamos assumir nas nossas vidas e vencê-las com o Senhor à nossa frente, segundo a vontade de Deus, essa guerra que vai expulsar todo o mal das nossas vidas, toda a dureza do nosso coração, toda a arrogância, todo esse mal que já foi apresentado aqui, tanto das nossas vidas, como da igreja, como da família, vão exigir de nós algo pesado. Por quê? Porque no ato dessa guerra nós vamos ter que fazer sacrifício. Imagine que para tirar alguns dos reinos que há em você, você vai ter que fazer sacrifício. Imagine a dimensão disso. Você vai ter muito pranto na sua vida. Olha o preço. Você está disposto a pagar esse preço hoje? Se você quer ter uma vida limpa, quer fazer da sua vida o templo do Espírito Santo, quer fazer da sua vida uma terra conquistada por Deus, você quer fazer da sua vida o trono de Deus, entronizar Deus de uma vez por toda na sua vida, como diz, não vivo eu, mas agora Cristo vive em mim. Você quer essa realidade na terra da sua vida? Nós temos aí nesse trabalho de limpeza, nós vamos ter tudo isso. Nós vamos ter que sacrificar, nós vamos chorar muito, nós vamos ter que ter empenho, nós vamos ter que ter força, nós vamos ter que ter coragem, nós vamos ter que ter determinação, nós vamos ter que ter ousadia, nós vamos ter que ter tempo, investir tempo nisso, porque não é fácil. Haverá batalhas na nossa vida que vai exigir muita oração, muito jejum. A palavra de Deus, então, ela tem que estar em todas as ações dessa guerra, porque conhecereis a verdade vos libertará. Então é através da palavra do Senhor que nós vamos ser libertos. Amém? Que você possa se fortalecer com essas verdades. Eu gostaria de finalizar te fazendo aí uma pergunta, né? Deixando o seu coração, a sua mente, refletindo sobre essa pergunta. Que tronos e reinos hoje estão na sua vida? Né? E quais são os terrenos, as áreas da sua vida que precisam dessa conquista, que precisam de uma ação poderosa de Deus através da sua vida aí, que vai exigir de você sacrifício para que esse lado seja conquistado? Como estão as batalhas espirituais da sua vida? Amém? Que você possa ficar com essa reflexão aí e desfrutar desse capítulo 12, que embora tem muitos nomes de reinos, aí, de reis, é importante saber, né, trazendo para a nossa vida espiritual, que essa é uma realidade nossa, né, uma batalha que faz parte das nossas vidas, que você possa ter entendido isso. E o que eu deixo para você aqui com um desejo no meu coração é: tenha coragem. Tenha coragem para vencer esse mal, para destruir, né? E tenha ousadia e força no Senhor, para não fazer acordo com nenhum desses reinos aí no seu coração. Amém? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.